Meus irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite a todos, né? Parabéns aí a você, mulher, que consegue desempenhar biblicamente o seu papel de mãe, né? E eu gostaria de dar um recado aqui aos filhos. Se sua mãe se preocupa com a sua salvação, ela não é alienada, não. Ela tem os pés no chão. Então eu quero parabenizar as mulheres aqui que desempenham essa função biblicamente, de mãe, de esposa, de filha, né? Que vocês continuem tendo a Bíblia como referência, amém? E que possam desempenhar esse papel nobre de auxiliadora. Esse é que é o papel da mulher dentro do lar, de auxiliadora, para que seu lar, seu casamento dê certo. Você nunca será a cabeça, e isso não lhe desmerece. Você sempre será auxiliadora, para que a sua família possa funcionar bem. Talvez você seja até mais capacitada do que seu esposo, mas você sempre será auxiliadora. Não fui eu que disse isso, ou estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. Amém? Então me deram essa função de pregar hoje à noite. Eu já não prego bem, e com tema é que eu me complico mais ainda, não é verdade? Pregar uma palavra voltada às mulheres que atinja toda a igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas mulheres notáveis a Bíblia não nos apresenta. Por exemplo, Sara, né? Ana, a mãe de Samuel, Ruth, até mesmo Noemi, não é verdade? Outra mulher notável na Bíblia que eu tenho uma admiração muito grande pela história dela, Dorcas. Aí Leandro veio terça passada e pregou na história de Dorcas, tirou todos os meus argumentos. Eu fiquei, Senhor, dá-me uma luz. E como Deus é misericordioso, Deus me deu uma luz e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. E convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Capítulo de número 2. Nós vamos ler todo o capítulo. E mais uma vez eu digo, você hoje pode se gabar que você leu todo um capítulo da Bíblia. Nós vamos fazer isso. Josué capítulo 2. Amém? Todos os irmãos encontraram? Então eu vou fazer a leitura. O texto sagrado nos diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás dele, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Verso 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu,
todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Verso 14. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ele os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhes acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, que tu possa, Pai, derramar da tua graça sobre a minha vida, e ao mesmo tempo, Senhor, prepara o coração de meus irmãos e irmãs que aqui estão, para receber a tua porção nessa noite. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu acredito que uma das ameaças à pureza da nossa fé no Evangelho é exatamente nós perdermos a confiança em seu poder para mudar as pessoas. Ou seja, é preciso sempre acreditar que o Evangelho pode transformar até mesmo aqueles que para nós é um caso perdido. Quando perdemos essa convicção, ou seja, que Deus pode transformar uma pessoa improvável, nós estamos na realidade trilhando um caminho contrário, ou na contramão das boas novas de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós trataremos hoje à noite fala do ilimitado amor de Deus. Fala da ilimitada graça e misericórdia de Deus para salvar uma pecadora improvável. Deus é Senhor sobre a história. E quando Deus quer salvar alguém, você não precisa acreditar no que eu vou dizer. Deus elege as pessoas antes da fundação do mundo. E quando Ele quer salvar quem Ele elegeu, Ele usa meios, Ele usa pessoas, Ele usa acontecimentos para alcançar aquele coração, esteja aquele coração onde estiver. Está o exemplo aqui nessa noite. Interessante, eu chamo a sua atenção inicial para o verso 1 e 2. O texto nos diz assim: da localidade de Sitim, pare um pouquinho aí. Sitim ficava antes do Jordão. Era uma localidade que o povo podia observar, olhar, ver Jericó. Dessa localidade, a olho nu,
todo o povo de Israel estava vendo como era Jericó, suas muralhas, seus exércitos, os atalaias em cima dos muros. De Sitim, todo Israel contemplava como era Jericó, aquela verdadeira fortaleza. Vamos continuar. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Meus amados irmãos, o primeiro grande desafio em Canaã para o povo de Deus, como um exército ainda frágil, e ao mesmo tempo de Josué como um general desse exército, era Jericó. Era um dos grandes desafios quando eles estivessem lá em Canaã, após passarem o Jordão. Eles não haviam passado o Jordão ainda. E o que me chama a atenção, Jericó, ela era um pequeno reino. Naquele tempo as cidades tinham o seu rei, tinham o seu exército, e mais, tinha uma muralha intransponível. Lembre-se, não existia ainda a pólvora. A única maneira de sitiar uma cidade era rodeá-la por muitos dias e fazer com que aquela população morresse de fome. Não tinha como explodir as muralhas. E aquelas muralhas de Jericó era ímpar. Um estudioso diz que ela tinha algo em torno de 12 metros de altura. E a grossura, a espessura daquela muralha, podia-se andar em carruagens naquela muralha. Interessante que a própria casa de Raabe, veja como ela era enorme, era construído não no solo, mas Raabe morava em cima da muralha. O prostíbulo dela e a casa dela funcionava em cima da muralha. Era algo de uma espessura gigantesca. E o que me chama a atenção aqui, com base no verso 1 e 2, essa foi possivelmente a primeira experiência desses espias em um prostíbulo. Eles nunca tinham entrado num lugar como esse, porque a prostituição em Israel não era permitida. Quando se levantava uma mulher prostituta no meio do povo de Deus, ela era apedrejada, e apedrejada até a morte. Mas entre os pagãos em Jericó, isso era uma profissão. Então quando aqueles 2 rapazes chegam ali, eles se deparam com um negócio que eles nunca viram. Era algo inédito, um prostíbulo para eles. E eles olhavam e viam que Raabe vivia daquilo. Raabe se sustentava e sustentava a sua mãe, sustentava o seu pai, sustentava os seus irmãos e sustentava as suas irmãs. Todo o recurso de Raabe vinha daquele prostíbulo. E creio eu que aquilo deve ter chocado aqueles irmãos. Pense comigo. Quantos casamentos não foram desfeitos em Jericó por conta da casa de Raabe? Pense comigo. Quantos filhos não tiveram que amargar a separação do pai e da mãe por conta de Raabe? Quantos filhos não tinham muitas vezes o que comer, com o que fazer a feira, porque o pai tinha deixado tudo quanto ganhou depois de uma semana dura de serviço nos cofres de Raabe? Eu creio que muitos. Mas qual é o ponto aqui que me chamou a atenção nesse verso 1 e 2? E eu me fiz uma pergunta: por que esses espias? Eles não foram lá em busca de prazer, mas eles foram lá em busca de informação. Mas a pergunta que eu me fiz é a seguinte: por que eles foram descobertos? Por que eles entraram de forma tão anônima? Passaram no Val do Jordão, o único lugar capaz de se passar o Jordão naquele momento. Eles encontraram um lugar para que eles 2 pudessem passar. Mas quando eles chegam em Jericó, logo, imediatamente, praticamente,
eles foram descobertos. E eu me fiz uma pergunta: por que descobriram que eles eram israelitas? Vou parafrasear a minha pergunta: por que descobriram que eles eram crentes? Você já pensou sobre isso? Vamos conjecturar aqui um pouquinho. Quem sabe, quando na hora que foi servido o almoço naquele bordel, vinha carne de porco, e aqueles homens disseram: nós não comemos isso. É uma possibilidade. Ou então, alguma daquelas prostitutas, possivelmente belas, chegaram até eles e eles a rejeitaram. Isso não era comum entre os viajantes. Isso não era comum entre as pessoas que frequentavam aquele lugar. É outra possibilidade. Ou será que antes da refeição, que eles iam comer ali, eles levantaram as suas mãos ao céu, porque os judeus oravam assim, e oraram a Deus para que Deus abençoasse aquela refeição? Eu não posso afirmar que é uma dessas três alternativas. Na realidade, nós não sabemos o fato pelo qual eles foram descobertos, mas eu quero acreditar que eles não puderam ficar anônimos por muito tempo. E aqui vai uma primeira lição para nós. Não precisa abrir sua Bíblia. Mateus 5,14. A palavra de Deus nos diz assim: vocês serão a luz do mundo. É assim? Não. Vocês já são a luz do mundo. E ele continua o versículo dizendo o seguinte: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O que é que eu quero dizer a você aqui nessa noite? Não tem como você que é crente permanecer anônimo onde quer que você esteja inserido. Seja no pior ambiente, onde seus companheiros de trabalho sejam todos corruptos. Se você é luz, você faz diferença. Não tem como você se esconder lá na sua escola, onde todo mundo fica, beija todo mundo, amassa todo mundo, pega todo mundo, mas você se comporta diferente, porque você é a luz. Veja que coisa interessante. Eles foram notados por isso. Esses dois jovens têm atitudes deles que não é peculiar, que não é comum nas pessoas que visitam esse lugar. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. A integridade a Deus, ela proíbe atalhos. Eu vou repetir. A integridade a Deus, ela proíbe atalhos. A vida da igreja é sua primeira mensagem. Se a igreja não tem vida, ela não tem o que pregar. Se o crente não tem vida, ele não tem o que pregar. Vai pregar o quê? Verso 4 ao verso 8. Eu vou ler a partir do 3. Por isso, ou seja, por isso que, por ter sido descobertos, o rei de Jericó mandou a dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa atrás dele, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço. Irmãos, era muito comum naquele tempo, e na casa de Raabe existia isso também, um eirado, ou seja, era um lugar reservado que ficava numa espécie de primeiro andar. Esse lugar era reservado para quê? Para que o que fosse colhido fosse secado nesse lugar. E ficava muito talos de cereais, por exemplo, de trigo. E Raabe fez o seguinte: escondeu esses dois espias por entre os linhos de trigo, nesse lugar reservado. Mas você certamente viu que ela os esconde e mente.
O que me chamou a atenção aqui, uma mentira sempre é algo errado, mesmo que venha causar um dano menor. Mentira é mentira. No caso de Raabe, ela fez a coisa certa, aliás, a coisa errada pelo motivo certo. O motivo certo era salvar os espias. O método utilizado errado foi a mentira. Isso foi errado. E você poderia perguntar comigo, por que ela mentiu, pastor? Deixa eu lhe dizer algo aqui. Nós estamos falando de alguém sem referenciais. Eu estou falando de alguém aqui que era uma cananeia, que durante toda a sua vida adorou Moloque, adorou Baal, adorou Zefon. Essa mulher não teve uma única oportunidade na vida dela de ter um exemplo. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque palavra nos convence, mas exemplo nos arrasta. Ela olhava para a casa dela, quem era o pai? Dependente da profissão dela. Ela olhava para a mãe dela, quem era a mãe? Dependente da profissão dela. Ela olhava para as irmãs, quem eram as irmãs? Dependente da profissão dela. Ela olhava para os irmãos, quem eram os irmãos? Dependente da profissão dela. Todos pagãos. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui que talvez vá lhe chocar. Deus já estava trabalhando na vida dela. Que lição eu posso tirar daqui? Eu vou lhe provar daqui a pouco, não se escandalize não. Deus já estava trabalhando na vida dela. Mas ainda com base nesses versos que nós lemos do 4 ao 8, eu tenho duas aplicações para a nossa vida nessa noite. Primeiro, abra seus ouvidos. Seja misericordioso com quem está engateando na fé. Não cobre de um novo convertido aquilo ainda que ele não possa ainda produzir. Eu sempre digo isso aqui, talvez ele tenha de conhecimento uma xícara, enquanto que você tem um mar de conhecimento. Portanto, use de misericórdia para com aqueles que estão engatinhando na fé. Deus foi misericordioso com Raabe. Mas a outra aplicação para nós aqui nessa noite, talvez você seja alguém maduro, e você entenda perfeitamente que você pode falhar, mas o Evangelho ele é belíssimo demais, porque sempre que você falhar, por um acidente, como nos foi pregado domingo à noite aqui nesse lugar, há perdão para o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus sempre é misericordioso conosco, como foi misericordioso com Raabe, porque Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo nos diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja que coisa interessante. Mas eu chamo a sua atenção para nós caminharmos um pouco mais, do verso 8 até o verso 11. Olha o que o texto vai nos dizer. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, que coisa linda, olha, o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus amados irmãos, Raabe morava a 400 quilômetros do Egito. De Canaã ao Egito dava algo em torno de 400 quilômetros. Uma coisa que me chamou a atenção aqui: o Egito era a nação mais invejada do mundo.
O Egito era a nação mais temida no mundo. E Raabe tinha conhecimento de que existia um povo lá no Egito, que ficou 430 anos vivendo como escravo. E ela toma conhecimento que esse Deus, desse povo escravo, libertou eles de lá. Ela toma conhecimento dessa história. Interessante que sempre esse povo dizia, mesmo escravo, que um dia seria liberto. E essa história era motivo de risos, de piadas, até dentro do bordel de Raabe. E você me pergunta, por quê, pastor? Porque para um pagão, um Deus forte, não permite que seu povo seja escravo. Porque para um pagão, um Deus forte, não permite que o seu povo sofra. Então eles concluíam que Deus não era Deus, que quem era Deus era Moloque, que quem era Deus era Baal, que quem era Deus era Astarote, ou seja, os deuses pagãos. E o que me chama a atenção aqui, isso é lindo demais. A gente pensa que só há conversão em uma igreja que tem belos vitrais. Não é verdade? Quando normalmente nós queremos que alguém se converta, e não tem nada de errado com isso, a gente os convida para onde? Para a igreja. Está certo. Mas o que me chama a atenção aqui, dentro de um bordel, no comando de um prostíbulo, uma cafetina, ouviu histórias e começa a acreditar nela. Quem evangelizou essa mulher, entre aspas? Os cacheiros viajantes que vinham para lá. Entre um programa e outro, alguém falava isso para Raabe, e aquilo mexia com o coração dela. Isso é maravilhoso demais. O coração de Raabe começou a crer no Deus dessa história, em um Deus que enviou pragas, em um Deus que abriu o mar vermelho e que matou todo o exército de Faraó. Veja que coisa interessante. E o que me chama a atenção aqui, não precisa abrir, é que o escritor anônimo aos Hebreus, ele diz o seguinte sobre Raabe. Não precisa abrir sua Bíblia, talvez seja mostrado aqui. Hebreus 11:31. Olha o que ele escreve. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes. Por quê? Porque acolheu em paz. Quem? Os espias. Quando Raabe, eu creio, pega aqueles dois homens pelas mãos e sobe para o eirado da sua casa. Não pense que eu estou cometendo heresia não, viu? Ela já era crente. O que isso significa? Significa que quando Raabe ouvia a história, ela pensava o seguinte, deixa eu conjecturar. Que Deus é esse? Que liberta um povo, meus irmãos, que era escravo. Que Deus é esse? Que liberta um povo que não tem o que oferecer, que nem roupa de muda tem, que nem sandália para trocar tem. Que Deus é esse que ainda anda no meio desse povo? Que Deus é esse? O que era que vinha na mente de Raabe? Se um Deus assim se importa com aqueles escravos, um Deus assim se importa com a prostituta. Isso é maravilhoso demais. Olha que informação importante nos é dada aqui. O fato de Raabe ter escondido os espias demonstra que ela já tinha fé e que ela já acreditava em Deus, e eu vou lhe provar no decorrer dessa pregação. Verso 11 ao 16. Olhe para mim. Como diz o pastor James, tem hora que você tem que olhar para o pastor. Não é muito agradável não, né? Que eu não tenho a cara mais bonita do mundo, mas olhe para mim assim mesmo. Do 11 ao 16. Olhe para mim. Quanto tempo Raabe tinha de convertida?
talvez dias, talvez 24 horas, talvez 48 horas. Vamos ver o 11 ao 16, guarda essa informação. O verso 11 diz o seguinte: quando ouvimos isso, ou seja, as histórias do que Deus estava falando, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Verso 14. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Verso 16. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Eu quero crer que Raabe talvez não tivesse nem 48 horas de crente, talvez. Quem sabe 72 horas ou 24 horas, a Bíblia não diz. Mas sabe o que ela era? Sabe o que ela se tornou? De prostituta a crente. De crente a missionária. Pastor. Ela começa dizendo o seguinte: o Deus de vocês é quem governa tudo. Ou seja, veja que maravilhoso, ela está afirmando que não confia mais nos deuses pagãos, que não confia mais nos deuses cananeus. Ela está dizendo: eu não confio mais nessas muralhas, essas muralhas vão cair. Ela está afirmando: eu não confio mais no nosso exército. E mais, tem crente que adora isso, né? Será que você tem alguém no mundo político que você conheça e você diga: eu confio demais em quem me prometeu picanha? Você confia? Raabe era assim com o rei. Tanto que o rei manda dizer a ela. Quem sabe o rei tivesse uma quedinha por Raabe. Não vou nem chamar de uma que eu conheço aí que tem queda por velho. Não é? Talvez era. Na verdade, ela era assim com o rei. Mas o que me chama a atenção aqui, presta atenção aqui no que eu vou dizer. Essa cananeia tinha mais fé, guarde essa informação, do que todos os israelitas que morreram no deserto. Por que o povo que saiu do Egito morreu no deserto? Porque não creram. Aqui você está diante de uma pessoa que tem horas de conversão e tinha mais fé do que todos eles. Eu vou adiante. Ela era mais fiel do que Acã. Quando os muros de Jericó caem, né? Que Deus disse: não pegue nada aí porque vai consagrado a mim. Um soldado lá que estava no meio do povo de Deus, que atravessou o Jordão, pega prata e uma capa babilônica e esconde. É verdade que ele se converteu, que ele se arrependeu, graças a Deus. Mas nesse momento, essa cananeia tinha mais fé do que ele. O que é que eu aprendo aqui? É muito possível, e eu vejo isso a olhos nus, que uma pessoa nova convertida tenha mais fé e confiança em Deus do que pessoas que estão há anos na igreja. É muito possível que nesse exato momento tenha pessoas ainda lá fora que tenham mais fé do que nós que estamos aqui dentro. Pastor, que besteira o senhor está dizendo? Vou lhe dar a base bíblica para isso. Jesus diante do centurião romano. O que Jesus diz acerca do centurião romano? Mateus 7,9. Nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo na igreja, eu encontrei tamanha fé. Isso me chamou muita atenção.
Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes nós somos vagarosos para crer nas promessas de Deus. Às vezes, irmãos, nós somos vagarosos para viver como nós deveríamos viver. Aí Deus levanta às vezes um novo convertido, uma pessoa que passou anos no mundo, aí chega na igreja, aí começa a fazer aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, mesmo tendo anos dentro da igreja. Está aqui o caso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Seu pai e sua mãe são crentes? Seus filhos são crentes? Seus irmãos e suas irmãs são crentes? Quantas vezes você clama por eles? Quantas vezes você os convida? Quantas vezes você pregou para eles? Essa mulher fez isso. Sabe qual é a confissão dessa mulher aqui? Quando vocês entrarem aqui, vocês me protejam, porque esse Deus que vem aí mostrando maravilhas, Ele vai derrubar essa muralha. O que era que ela estava dizendo? Eu vou perder meu negócio, eu vou viver pela fé. Sabe o que me chama a atenção aqui? Raabe está dizendo, eu creio. Eu creio. Você me permite um parênteses aqui na mensagem? Todo dia eu oro por minha sogra, entre outras pessoas. Minha sogra é uma senhora que tem 85 anos. Católica, apostólica, romana, roxa. Domingo nós fomos surpreendidos com o WhatsApp dela, 3h30 da manhã. Sabe o que dizia esse WhatsApp? Ritinha, eu me acordei 3 horas da manhã, minha filha, para fazer meu almoço, tomar banho, porque eu vou para a missa de 6 horas da manhã. E eu não gosto de ficar lá atrás porque eu não entendo nada. Eu sento no primeiro banco. E eu fiquei pensando, no dia que nós botarmos uma escola dominical 6 horas da manhã, quem vem? Quem vai fazer o almoço 3 horas da manhã, ou no sábado à noite, para vir para a escola dominical, começa 9h30, e tem gente que não tem tempo de vir. Aí se cumpre aquele verso que diz o seguinte, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Minha sogra está dizendo, eu não quero sentar lá no fundo, eu não estou dizendo com ninguém daqui, tá bom, irmãos? Estou apenas dizendo o que ela falou. Eu não quero ficar lá no final da igreja, eu vou para o primeiro banco para entender o que dizem. Uma senhora de 85 anos. Verso 14 ao verso 21. O texto diz o seguinte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a ele, vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez subir, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com vocês dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. O que me chama a atenção aqui nesse verso 14 ao verso 21. Eu não sei quantos mil habitantes Jericó tinha. Alguns milhares. Dentre aqueles milhares de habitantes que moravam naquela cidade,
Deus salvou só uma. Raabe é o ícone, o símbolo da depravação daqueles 7 povos que moravam naquela terra. Eram 7 nações. Por quê, pastor? Porque ela simbolizava tudo que Israel deveria destruir: a idolatria, a corrupção e a imoralidade. Ela era a mais improvável. E eu me fiz uma pergunta: por que Raabe? Sabe qual é a minha resposta? Eu não sei. Eu faço uma pergunta aqui para você: por que Deus salvou você? Quantas pessoas estudaram com você? Mais capacitada, mais religiosa, mais meiga, mais doce, mais sábia. Por que Deus salvou você? Eu não sei. Soberania dele. Eu gostaria que nessa noite a gente fechasse essa pregação com a seguinte conclusão: quais as evidências da conversão na vida de Raabe? Eu vou, antes de tudo, definir o que é conversão, à luz desse texto. Sabe o que é conversão? É quando uma pessoa se dispõe a largar uma vida pecaminosa para fazer parte do povo de Deus. E eu elenquei aqui algumas evidências que mostram de forma muito clara que Raabe era uma pessoa convertida. Primeiro, ela abriu a sua casa para os planos de Deus. Mesmo correndo risco de vida, ela acreditou na promessa. Ela podia morrer, os pais dela podiam morrer, os irmãos dela podiam morrer, mas mesmo assim ela abriu a casa dela dizendo assim: Senhor, faz morada na minha casa. É como se você estivesse dizendo hoje: Senhor, conserta meu casamento. Meu casamento é troncho, Senhor, porque as funções são invertidas. Conserta meus filhos, Senhor. Conserta minha vida. Se abra para o que Deus tem a fazer com você. E é vital que você creia no que eu vou dizer aqui. Quem lhe influencia nas suas decisões? Ela esteve disposta e abriu a casa dela, a vida dela, para os projetos de Deus. Segunda evidência: Raabe é citada 2 vezes no Novo Testamento. Eu já li Hebreus 11:31, mas ela é citada também, presta atenção, Tiago 2:25. Olha o que o meio-irmão de Jesus fala sobre Raabe. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O que eu aprendo aqui? Não existe conversão estéril. Não existe crente que não se envolva com as coisas de Deus. Quando ela se converteu, essa mulher começou a dar fruto. Ela começou a ser ativa. Ela começou a produzir algo. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? É a fé que salva. Mas são as obras que demonstram para o mundo que nós fomos alcançados por essa fé. Raabe se tornou uma pessoa produtiva. Ela começou a se envolver com as coisas de Deus. Tornou-se uma missionária. Abriu a casa dela, a porta da casa dela, para que Deus executasse seu projeto, seu plano. E eu fico pensando o seguinte, sabe? Como todos nós que somos humanos, Raabe deve ter pensado, em cima do muro: quando Jericó cair, eu vou viver de quê? Você já viu um justo desamparado? Você já viu a sua descendência mendigar o pão?
Jamais. Você já viu? Conheço não. Terceira evidência. Ela rompeu, houve uma ruptura com a antiga maneira que ela vivia. O que significa isso, pastor? Eu vou chamar a sua atenção para o mesmo livro de Josué, capítulo 6, do verso 22 ao verso 25. Mais uma vez, olhe para mim. Vou tentar resumir antes do verso 22. Deus diz a Josué, depois que ele passa o Jordão, né? Eu vou entregar Jericó na mão de vocês. Agora vocês façam o seguinte: rodeiem ela 6 vezes. Só uma vez no primeiro dia, só uma vez no segundo dia, só uma vez no terceiro dia, só uma vez no quarto dia. No 7º dia, rodeiem 7. Mas como era que ele se comportava? Na frente tinha o louvor, os chifrões, eles tocando harpa, tocando, né? E todos marchando. Mas na 7ª volta, no 7º dia, Deus disse a eles: gritem. Verso 22, vá para ele. Depois que as muralhas caíram, então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens espias entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje, né, quando esse livro foi escrito, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Durante toda a vida, ela tinha sido prostituta. Repito, ela comandava um bordel. Mas uma coisa me chamou a atenção. Raabe, quando se converteu, Raabe se casou. Onde eu posso ver isso? Você lê em casa. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. Ela constituiu uma família. Ela rompeu com a antiga maneira que ela vivia. Interessante, né? Que essa mulher foi tetravó de Davi. Do ventre de Raabe deu-se origem à família do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ela foi uma das ancestrais do próprio Cristo Jesus. Veja que coisa, ela abandonou a velha vida e abraçou outra maneira de viver. Ela foi viver de forma digna, de forma honrada. Ela constituiu uma família, sabe por quê? Eu não recrimino a prostituta, porque muito provavelmente a maioria das que estão nessa vida não é porque quer. Talvez seja por necessidade. Possivelmente Raabe vivia assim, porque era o único ganha-pão que ela teve, ou tinha. Mas quando ela entendeu quem era aquele Deus, quem é o Deus que você louva aqui nessa noite, ela disse: tchau prostituição, tchau prostíbulo, tchau vida sem Deus. A partir de agora eu vou morar no meio do povo de Deus. E foi. E viveu de forma digna. Conversão é ruptura com o passado. Quarta evidência. Vá para o verso 22, capítulo 6, vamos reler. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Meus irmãos, o que aconteceu no 7º dia,
quando o povo, por 7 vezes consecutivas, na 7ª vez, começou a gritar, o que aconteceu? As muralhas ruíram. Ei, pense comigo. A poeira que aquilo provocou, o barulho que aquilo provocou. Jericó era só fumaça de poeira. Quando a poeira baixou, quando a poeira assentou, todo Israel viu que tinha um pedacinho da muralha ainda de pé. Era a casa de Raabe. Você está me entendendo? Quilômetros de muro derrubado, quilômetros de muro no escombro, no barulho, na poeira, apenas um fiozinho daquele muro, e a casa de Raabe lá intacta, sem sofrer nenhum dano. O que é que eu aprendo aqui? A gente viu isso domingo de manhã aqui, através do pastor Jorge. Esse mundo caminha para o fim. Esse mundo caminha para a condenação do anticristo, para a aniquilação de todo o mal, para o julgamento dos ímpios. Mas você que é cristão, você ficará em paz. Isso é a promessa, meu irmão. Porque você vai morar em novos céus e nova terra, corpo de glória. O que é que eu quero entender aqui e aprender aqui nessa noite? Casa que hospeda Deus, casa que hospeda Deus, não cai. Porque ela é construída sobre a rocha. É ou não é? Deus é com você, crente. Isso é a realidade, eu creio assim. Deus é com você. Está ruim, está apertado, tudo vai cair, você vai ficar de pé. Quinta evidência da conversão de Raabe. Vamos voltar para o verso do capítulo 2. No dia que eu aprender a usar um tablet, tudo vai ruir. Capítulo 2, 17, 18 e 21. Um dia eu chego lá. Diga amém. 17, 18 e 21, vamos ler? O 17 diz o seguinte: os homens lhe disseram, a Raabe, né? Estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar. Verso 18: se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Verso 21, e ela disse, que sejam assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Quinta evidência, aliança com o Deus certo. Nada de Astarote mais, nada de Baal, nada de Moloque. Agora é o Deus dos crentes. Sabe o que eu aprendo aqui? O que diferenciava a casa de Raabe das demais? Interessante, né? Antes das muralhas caírem, você arrodeava o muro de Jericó, as muralhas de Jericó, ninguém tinha uma marca. Aí você olhava para aquele prostíbulo, tinha um fio vermelho descendo, lá do começo do bordel até o fim do muro. Que coisa estranha. Um fio vermelho. Nas outras habitações nenhuma tem. Antes de eu falar desse fio de escarlate, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui importantíssima para você. Importantíssima. Ainda falando de aliança não com Deus. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Raabe fez aliança com pessoas certas. Ela se aliou com os espias. Quem aproximou-se de Raabe foram pessoas do povo de Deus. E essas pessoas levaram Raabe para o seio do povo de Deus, para o seio da igreja, por assim dizer. O que é que eu quero dizer aqui a você? Todos nós que estamos aqui, nós cristãos, nós precisamos, meus irmãos, de outros cristãos que falem a palavra de Cristo para nós.
O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu sou um pastor. Não é muita coisa não. Mas eu preciso ser ministrado por outras pessoas. Eu preciso aprender com outros irmãos que fale ao meu coração. Sabe por quê? Porque muitas coisas eu não consigo falar para meu próprio coração. Por isso que eu preciso me sentar e ouvir pastor Jamerson, e ouvir pastor Jorge, e ouvir pastor Euder, e ouvir os irmãos que sobem aqui. Eu preciso ser ministrado. Ela fez aliança com pessoas certas. E eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Abra seus ouvidos, por gentileza. Se teus focos, se teus objetivos, se teus planos, como o de Raabe, se arruinaram, a grande bênção é Deus arruinar teus planos, porque Ele ainda continua com você. Porque talvez seus planos fossem lhe colocar no mundo. Deus destruiu aquele bordel. Eram os planos de Raabe, mas não eram os planos de Deus para ela. Isso é interessante demais. Mas agora voltando ao fio de escarlate, o fio vermelho. Raabe e a família, né? Todos foram salvos, descendo por esse fio vermelho, por esse fio escarlate, que foi colocado em sua casa sobre o muro. O que é que eu aprendo aqui? E aqui a gente vai terminar. Eu vou convidar você, e a gente termina aqui, a abrir a sua Bíblia comigo lá no finalzinho do Novo Testamento. No livro aos Hebreus, no capítulo de número 9. O verso 11, aliás, o verso 13 e o verso de número 14. Hebreus 9, versículo 13 e verso 14. Versículo 13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificaram quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Sabe o que esse fio de escarlate simbolizava? O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, que 800 anos depois iria ser derramado na cruz do Calvário e iria salvar também Raabe. O que me chama a atenção nesse verso 13 e 14, o que o autor aos Hebreus está afirmando? Que os sacrifícios da antiga aliança não podiam oferecer pleno perdão, nem plena redenção, mas o sacrifício único, irrepetível, eficaz, realizado por Cristo, oferece purificação interior e consciência inculpável. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso 14 do capítulo 9 de Hebreus. Ele diz o seguinte, olha: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos a quem? Ao Deus vivo. O que é que eu estou afirmando aqui? Existe apenas uma coisa capaz de purificar a consciência humana, inclusive a consciência de Raabe: o sangue de Cristo, derramado em nosso favor, como um pagamento completo, como um pagamento perfeito e absoluto. Raabe foi salva. Eu gostaria de dizer algo aqui a você nessa noite. O sangue de Cristo nos purifica diante de Deus, mas ao mesmo tempo, Ele nos purifica para o serviço a Deus. Essa é uma das informações importantes que eu tenho a lhes dar nessa noite, com base no finalzinho do verso de número 14. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que uma pessoa convertida
tem a consciência purificada, mas ao mesmo tempo, ela faz o serviço a Deus também purificado. Eu estava lendo um autor, que sinceramente eu não sei pronunciar o nome dele, por isso que eu não vou citá-lo. Mas ele disse algo interessante, olha o que ele disse, analisando esse texto. Ninguém pode divorciar sua posição religiosa do seu serviço religioso. Ninguém pode divorciar sua posição religiosa do seu serviço religioso. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui? Raabe foi viver no meio do povo de Deus, não como uma prostituta, mas como uma mulher decente. Eu encerro já. Há cerca de 12 anos atrás, eu fui convidado em um hotel aqui da cidade para uma reunião só com pastores. Em determinado momento daquela reunião, o pastor James não era nem pastor ainda. Em determinado momento daquela reunião, foi facultada a palavra a um pastor do Rio Grande do Sul. E aquele homem pegou a sua oportunidade, olhou para todos nós pastores e fez a seguinte pergunta. Baseado nisso aqui, ninguém pode divorciar a sua posição religiosa do seu serviço religioso. Ele perguntou a nós o seguinte: quantos de vocês aí não são dizimistas? Não precisa levantar a mão. Eu não quero constranger ninguém. Mas se você é pastor e não é dizimista, não suba no púlpito da sua igreja. E mais uma vez aquele homem olhou para nós, fito nos olhos. E ele disse o seguinte: quantos de seus diáconos não são dizimistas? Quantos que estão no ministério de louvor da sua igreja não são dizimistas? Quantos presbíteros não são dizimistas? Quantos copastores você tem que não são dizimistas? E ele fez a seguinte pergunta: vocês dão oportunidade a esse povo? Ele concluiu dizendo o seguinte: como é que um homem de Deus se cerca de ladrões? Raabe deixou de ser prostituta para viver como mulher decente no meio do povo de Deus. O que é que eu estou querendo dizer aqui para fechar? Quando não se tem vida, a pregação não tem unção. Quando não se tem vida, a oração não tem fervor. Quando não se tem vida, o louvor não tem entusiasmo. Quando não se tem vida, o testemunho é vazio. Quando não se tem vida, os serviços são meramente formais. E eu quero dizer uma coisa a você com base em Hebreus 9,14. Nada disso Deus aceita. Raabe, não adianta você sair de um prostíbulo e viver no meio do povo de Deus de todo jeito. Adianta não, Raabe. Eu quero dizer uma coisa aqui a você. Ninguém é perfeito. Mas se eu fosse mau marido, mau pai, mau sogro, mau pagador, mau pastor, não dizimista, eu já tinha entregado minha credencial. Eu termino dizendo o seguinte: o sacrifício de Cristo não faz apenas nos perdoar, mas nos instrumentaliza para o serviço. Eu lhe pergunto, quem é você? Raabe foi salva pela fé. Sabe por quê? Porque ela se converteu. Que Deus o abençoe nessa noite.